Um assunto sério agora. A pandemia escancarou também o drama da fome, com a disparada dos preços dos alimentos e do gás de cozinha, além do valor mais baixo do auxílio emergencial. Tudo isso jogou muitas famílias em um cenário de insegurança alimentar. Vamos falar sobre esse assunto com o repórter Carlos Madeiro, que traz hoje uma matéria sobre como vivem famílias nessas condições. A gente vai falar com ele e também vai conversar com Wagner Ramalho, que é coordenador do Prato Verde o Sustentável. Desejo uma ótima tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Wagner, já pego a tua análise. Antes, quero ouvir um pouco sobre essa reportagem, Madeiro. Conta mais detalhes do que você conseguiu apurar sobre essa situação, que é grave, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde ao Wagner. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma situação muito grave que, à medida que a gente vai tendo aí delimitações numéricas desse quadro, você vai percebendo que ele, cada novo número vai piorando. Eu tinha feito uma matéria sobre os dados oficiais do Ministério do Antigo Desenvolvimento Social e Cidadania, que mostram que o número de famílias em extrema pobreza que se autodeclaram no cadastro, né, no CAD único, que eles fazem todo ano uma atualização de dados, é o maior. Chegamos a 14 milhões e meio de famílias. Né? E isso é muito curioso. Sobre essa matéria, Diego, teve um ponto interessante. Quando a Clarice me pautou para ir para a rua, né, com o nosso companheiro Beto, fotógrafo, a gente foi, e eu tinha até agendado uma visita a uma das favelas aqui. Né? Maceió são muitas favelas, e no meio do caminho a gente encontrou no viaduto um grupo de moradores embaixo, vivendo embaixo dele. Fomos conversar e acabamos abortando ida à favela, né? Porque já tínhamos até em outras ocasiões sempre visitado favelas e tentamos dar um recorte diferente, pessoas que vivem embaixo desse viaduto e não têm acesso a programas sociais. Olha que coisa, né? Você coloca 14 milhões e meio de famílias registradas que têm situação de extrema pobreza, renda per capita de menos de R$ 89. E aí você encontra 5 moradores ali que não estão no CAD único, não estão com Bolsa Família, não recebem auxílio emergencial, não têm documentos, segundo eles, e vivem das doações das pessoas, né? Estado de mendigância completa. Né? Aquela pessoa que não tem qualquer renda própria para se manter, sequer para comprar alimentos básicos, essas pessoas vivem de doações e acabam optando muito por viadutos por uma questão de visibilidade. Né? Elas contam que, por exemplo, as pessoas que conversei lá, elas falam que estão no local, por quê? Porque ali passa muita gente, perto de um bairro de classe média, que tem uma coisa de luxo porque é próximo à praia, mas passam e acabam doando. Então, eles acabam imprimindo uma visibilidade maior morando embaixo do viaduto. Claro, tem a segurança por conta da chuva, mas, sem dúvida alguma, eles moram lá para que possam receber doações. Esse cenário, ele não se repete, né? A matéria não foi feita só aqui em Maceió, mas esse cenário se repete em outras cidades que também foram visitadas pela reportagem, e é muito comum. Aqui no Nordeste, sempre foi historicamente a região que mais dependeu do Bolsa Família, né? Metade de quem recebe Bolsa Família mora aqui no Nordeste. Ele se agravou muito, porque você teve, além da pandemia que tirou outras rendas de quem recebia Bolsa Família, você tem o cenário completo de aumento de preços que trouxe uma dificuldade muito maior à aquisição de alimentos, principalmente alimentos essenciais como carne, e o botijão de gás, que oneram a ponto de todo mundo, quase que você entrevista que recebe Bolsa Família, falar que não consegue mais comer qualquer tipo de carne, e se até o frango como uma dificuldade hoje. Os preços estão muito altos. Então, isso corroeu demais o valor do Bolsa Família, por exemplo, e não tem reajuste acima da inflação há muitos anos. Isso traz uma dificuldade maior a quem vive dependente desse benefício. Perfeito. Hoje no UOL há uma reportagem também que mostra que fatores climáticos aí, a gente está passando por um momento de seca, falta de chuvas, a geada por conta da passagem de massa de ar polar, enfim, dessa época do ano, né? Inverno na região sul, e produtores estimam que ovo, frango e porco ficarão até 50% mais caros, ou seja, a gente está vendo aí algo que pode se agravar. A gente viu também, Wagner, muita gente recorrendo aí ao ovo por conta para consumir a proteína, né? Porque a carne está com preço lá nas alturas, o frango também pode subir ainda mais. Esse momento é muito delicado, né? A pandemia tornou ainda mais evidente uma desigualdade em todos os aspectos, mas quando a gente fala de fome, é algo que precisa ser olhado com melhor atenção pelo poder público, né, Wagner? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu vejo né, um agravante muito além disso, né? Que isso da pandemia só veio mesmo
reforçar o que né, era, né, invisível. Então, povos, né, pretos das periferias, né, com a dificuldade enorme, perderam empregos e perderam sua renda, a única renda aí que tinha por causa da pandemia. Hoje em dia não tem, né, uma limitação, né, que a ONU, né, pede para uma pessoa, né, ter a sua nutrição, né, diariamente. Então, a gente vê, né, principalmente aqui no bairro da Zona Norte de Jaçanã, nas periferias, né, pessoas que tinham uma renda, hoje em dia não tem, né, um dinheiro para comprar o ovo, como você falou. Né? Então, hoje a gente trabalha, né, a gente pega essas doações para minimizar esses impactos, né, da insegurança alimentar, né? Principalmente nas periferias, que há desertos alimentares, né? Um deserto de alimentos, né, saudáveis que a gente vê. Hoje em dia a gente não encontra isso. Né? Isso com a cultura do consumismo afeta cada vez mais, né? O que leva a isso? Né? As pessoas elas não têm uma prática, né, de ter autonomia alimentar. Então, eles ficam muito dependentes do que o sistema, né, oferece para eles. Né? Que é o quê? O arroz, feijão, né, uma carne. E hoje em dia não tem isso. E quando você não tem, né, você fica muito na mão, né, desse sistema e fica aí o quê? Precário. Hoje em dia a gente vê as doenças relacionadas com a alimentação é muito alta, né, por causa da obesidade e com o déficit nutricional, né, diabetes. Né, então a gente tem um trabalho com as UBSs aqui, né, idosos e crianças, né, nessa pandemia que estão, né, mais afetados. Né? Então a gente vê aí a grande mortalidades nas periferias. E quem são essas pessoas? São as pessoas, né, pobres, pretas e periféricas, que perderam sua renda. E hoje em dia, né, não tem, eles pensam o que vão comer amanhã, o que eles vão, né, dividir com a sua família. Então, hoje em dia está muito mais prático comprar uma pizza de R$10, né, porque aí alimenta a família inteira de 5 pessoas, né, que comprar, por exemplo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Entende como é que é? Então, isso não traz, né, uma alimentação nutricional. Mata a fome, mas não mata, né, a falta de nutriente no seu organismo. Então, fica aí, né, exposto a todos os tipos de doenças relacionadas, né, à nutrição e também essas doenças, né, respiratórias. Né? Nesse caso, aí, o coronavírus, né, aí acaba afetando cada vez mais a população da periferia. Perfeito. É uma análise que a gente precisa trazer aqui com mais frequência, porque é um problema que tem atingido cada vez mais brasileiros. Né? A gente está falando de pessoas que não têm o que comer, quer dizer, pulam refeições porque não têm o que comer. A gente está falando sobre alta de preços e a tendência é que isso persista por um cenário maior. Então, essas pessoas precisam realmente de assistência. Eu vou voltar a esse assunto mais vezes. Por hoje, eu agradeço muito, Wagner Ramalho, sua participação aqui conosco. Obrigado, até uma próxima.